Olá, bom estarmos aqui novamente no canal Guia dos Perplexos, gravando o nosso vídeo de hoje para vocês. Primeira coisa que eu gostaria de fazer era dar o título desse vídeo. Vou dar uma pequena pausa, uma pequena explicação, tornar o que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo mais claro, porque é muito importante. E primeiro pedir desculpas, porque eu disse que a conversão dos judeus foi profetizada por São Paulo. Ele diz que quando os judeus se converterem em massa, o fim do mundo está próximo, porque haverá o combate na planície de Megido, Magido, Har, Magidon, quer dizer, o brilho em Megido, ou seja, uma bomba atômica ou alguma coisa dessa natureza, ou quem sabe a presença do próprio Cristo, que seria brilhante, mas na planície de Megido, perto de Israel. E aí eu disse a vocês que Ezequias também profetiza a respeito da conversão dos judeus em Jerusalém. Não é Ezequias, é Zacarias. Então estou aqui com a minha Bíblia aberta no capítulo que para mim é muito claro. Capítulo 12, versículo 7 diz assim: Naqueles dias eu tratarei de destruir todos os povos que vierem contra Jerusalém. Jerusalém volta a ser a preferida de Deus. Sobre a casa de Davi, ao invés, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de piedade, compaixão e de preces. Agora ouçam a prece, tá? É aqui que tem a profecia. Contemplarão aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como se chora um filho único. Terão dele um sentimento como se costuma ter na morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adrademon, na planície de Megido. Chorará a terra, cada tribo em separado. Então, essa é a profecia, capítulo 12, versículo 9 de Zacarias, que fala da conversão dos judeus e que Jerusalém será a cidade onde se reunirão todos os judeus quando reconhecerem que crucificaram o seu Messias. Está claro? Obrigado e vamos continuar então. Até lá, Jerusalém continuará sendo, na linguagem figurada, Sodoma, Egito e Babilônia, que quer dizer, metaforicamente, né, a escória do mundo, porque é lá que se planeja toda a desgraça que nós estamos sofrendo. Inclusive, eu tenho motivos para crer nesta pandemia. Mas eu quero mostrar a vocês que o que eu estou apresentando não é apenas uma mera opinião, é uma argumentação muito bem fundamentada, que foi negada. A história de que aqui nós temos um grande biblicista, gosto muito dele, que é Harold Bloom e David Rosenberg, e ele diz... Ele faz uma tradução própria da Bíblia. Nós temos aqui algumas traduções da Bíblia própria. Harold Bloom e David Rosenberg. Ele faz uma interpretação da Bíblia segundo uma teoria dele, mais ou menos dizendo que ela foi escrita no reinado no fim do reinado de Salomão, e que ali foi reunido todos os rolos, pergaminhos, papiros que estavam com o nome do Deus Javé e entregues a uma pessoa genial que fez o livro de Jota, ou seja, a parte da Bíblia do Gênesis até Moisés, precisamente, que seria a parte desse escritor que nós estamos explorando e acabaremos hoje ou no próximo com Moisés. Simultaneamente, um outro escritor estava escrevendo o livro de Samuel. Os dois dialogavam, por isso os dois livros têm muitas semelhanças. Só que o livro de Samuel fala sobre Davi, e a escritora da primeira parte, do Gênesis até Moisés, não chega até Davi, embora diga ele, Davi permanece como se fosse uma sombra, uma figura gigantesca na mente
do autor ou autora, né, ele chega a postar que é uma mulher, do livro de Jota, ou seja, o Javista. Bom, vocês sabem que a Bíblia, hoje, já se tem consciência de que esta nossa Bíblia, que nós estamos lendo, essa velhinha das edições paulinas, né, ela teve vários escritores, desde o Gênesis até a Ezequiel. Então, nós temos um escritor javista, abreviado por J, um escritor eloísta, porque Deus é chamado Elohim, abreviado por E, um escritor da classe sacerdotal, quando Jeroboão se separou de Salomão e se tornou rei do Reino do Norte. Então, esse é chamado de priest, sacerdotal. E depois nós temos o deuteronomista, porque a redação do Deuteronômio foi feita para reavivar o que Moisés tinha feito, que já estava esmaecendo. Supõe-se que foi na época do rei Josias, e finalmente o redator final, que foi Esdras. Então nós temos 5 autores na Bíblia. E Harold Bloom diz que ele não encontra uma linha diretriz, e ele pergunta assim: quando uma pessoa me pergunta qual é o ponto de vista que eu devo assumir quando eu leio a Bíblia, eu não sei responder. Olha, ele, um erudito, homem de uma cultura fantástica, que escreveu um livro belíssimo explicando desde o Gênesis até Moisés, e ele diz que não tem essa resposta. A Bíblia tem uma linha de leitura que é esta que eu estou dando a vocês agora. A recuperação do paraíso terrestre. E tem que ser lida dentro dessa perspectiva. Então, se não tomarmos essa perspectiva, ficaremos perdidos, porque ela é um conjunto de livros. A Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego pelos 70 sábios, chamou Ta Bíblia, os livros. Então, ela é uma biblioteca, ela é uma pequena biblioteca. Mas, na França, em 1750, um homem muito sábio, muito erudito, e andava nos salões sociais, era rico e sabia dos planos da Revolução Francesa, chamado Edmond Arouet, chamado comumente de Voltaire, e que fazia profissão de ateísmo. Ele pegou um livro numa mão e pegou uma Bíblia na outra mão, e disse: senhores, eu vos anuncio que dentro de mais 50 anos, este livro, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que ele tinha uma ojeriza enorme a Jesus Cristo, talvez seja vendido por 25 centavos, ninguém vai querer comprar. Enquanto que esse aqui, que na verdade é de Eliphas Levi, A Ciência dos Espíritos, mas nem se imagina o que tem aqui dentro, são histórias de Jesus contada pelos talmudistas, pelos inimigos dele. Ou seja, ao invés dos evangelhos, os evangelhos no Mosteiro de São Bento me diziam sempre os meus mestres que não dissesse os evangelhos, mas o evangelho quadriforme, porque todos, na verdade, apontam para um ponto só, que é exatamente Jesus realizou o plano de Deus, que seria reconstruir o paraíso na terra, mas de uma maneira que não é como nós gostaríamos que tivesse sido, e nem os judeus. De qualquer maneira, então Voltaire dizia brincando que aquelas histórias dos rabinos, o Rabino Jequiel, o Talmud, né, um desconhecido que escreveu o livro do impostor, em suma, biografia de Jesus feita pelos inimigos dele, por aqueles que o crucificaram, né, principalmente pelos
talmudistas. Então, ele diz que aquele livro será vendido, será muito valorizado e conhecido por todo mundo, enquanto que a Bíblia se tornará um livro desconhecido. Eu continuo rindo da cara dele, porque a Bíblia continua sendo o maior best-seller do mundo. A mais nova que eu tenho, a Bíblia de Jerusalém, não trouxe ela para aqui, mas ela foi comprada, aquela edição, há 1 ano ou 2 atrás, a R$ 50. E eu perguntaria a vocês, qual de vocês conhece o Rabino Jequiel? Qual de vocês conhece o Sefer Toledot Yeshua? Quer dizer, o livro do impostor da geração de Jesus, que diz que ele é um bastardo filho de Maria com um soldado romano, e isso se espalhou. Então, nós percebemos assim que os ataques a Jesus sempre existiram, continuarão existindo, quer no Porta dos Fundos, quer na revista Charlie Hebdo, e ele continua resistindo, porque depois da palavra Deus, na Biblioteca de Paris, se você digitar no computador qual é o nome que tem mais obras escritas, aparece Deus. E se você perguntar, e depois, qual é o segundo nome que tem mais obras escritas, aparece Jesus. Isso impressionou sobremaneira um escritor chamado Vittorio Messori, que estava procurando literatura para escrever alguma coisa sobre Jesus para ganhar um prêmio oferecido pela Life, pela revista Time Life, e terminou escrevendo sobre Jesus aquilo que foram as experiências dele, a busca dele pelo Jesus. Em vez de uma história qualquer, ele escreveu a verdade. Ganhou tanto dinheiro vendendo esse livro, que não precisou do prêmio da Time Life. E a obra dele é muito interessante, recomendo para vocês. Então é Vittorio Messori, Hipóteses sobre Jesus, editada por volta de 60 a 66. Então, nós estamos aqui teorizando, mas com base muito profunda, muito sólida, de que a leitura da Bíblia deve ser feita dentro de uma perspectiva de que Adão perdeu o paraíso. Vamos começar daí, vamos deixar o episódio da serpente de Adão e Eva, da queda, da desobediência, para um capítulo à parte, só analisaremos isso. E então Adão teve Enós, Adão teve Enós e Sete teve Enoque, e Enoque teve Noé, e Noé teve Cam, Sem e Jafé, e Sem teve Abraão, Abraão teve Isaac e Jacó. Abraão teve... mas falta um. Abraão não teve só 2 filhos. Então a promessa de Abraão era ter Isaac. Ele teve Isaac e também teve Jacó. Mas agora me fugiu o terceiro. Então, mas todos esses seres, essas pessoas, elas tinham uma tradição. Essa tradição, chamada tradição patriarcal monoteísta, era o dever, quer dizer, na verdade, primeiro era uma chamada bênção na Bíblia, que na verdade era um grande peso, a responsabilidade de restaurar a terra e torná-la o paraíso, e isso era um peso, era chamado de a bênção, você imagina. E a promessa, que era que isto será conseguido. Então, o que aparece na Bíblia são os homens que herdaram essa tradição patriarcal, que nem sempre são, de fato, pais carnais
e filhos carnais. Por exemplo, está provado que de Abraão para Isaac tem 20 gerações, né? Está provado que a genealogia de Jesus, que diz que de Abraão até o cativeiro da Babilônia são 14 anos, do cativeiro da Babilônia para Jesus de Abraão para Davi são 14 anos, e de Davi para o cativeiro da Babilônia são 14 anos, e de Davi até Jesus são 14 anos. Então, Martin Scorsese, um produtor cinematográfico e diretor de cinema italiano, fez uma brincadeira dizendo que qualquer criança, fazendo as contas, levando em conta a história, vai perceber que isso é uma fantasia, e ele foi censurado pelos grandes cientistas da época, porque ele tocou assim no Novo Testamento, em Jesus, e daí fez alguns outros comentários e ilações que não gostaram, né? Também um americano, quer dizer, anglo-americano chamado Salomon Rushdie, ele fez uma brincadeira com o Alcorão que custou a ele 15 anos no exílio, porque os árabes decidiram matá-lo porque não se brinca com o Alcorão. Você brincar com o Novo Testamento, ninguém se incomoda, mas se você a Igreja Católica não mata porque alguém não crê em Jesus. Mas o Alcorão é diferente. Se você falar mal de Maomé e do Alcorão, pode se esconder porque os árabes vão caçar você para matar você, como aconteceu com a diretoria toda da Charlie Hebdo. 12 pessoas foram metralhadas, sobraram poucas, porque as outras morreram ou ficaram gravemente feridas. Então, a batalha é para valer. A coisa é séria. O começo dessa história estará em Esdras, mas hoje estamos em Moisés. Nós paramos Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Então, acho que é isso mesmo. Acho que não tem ninguém entre um e outro. São esses três mesmo. Mas vejam bem, não é geração biológica. É a transmissão de uma ideia de que o homem tem uma promessa de Deus: restaurar na terra a justiça, que os profetas de Israel vão insistir nessa ideia, e vai ser toda a mensagem de Jesus de Nazaré. Tudo em Jesus converge para isto. Tudo nos profetas converge para isso. E vai ser feito por José no Egito, quando ele traduz o sonho do faraó, abastece o Egito de trigo, não só para os egípcios, mas cumprindo a parte dele na bênção, para todos os povos que vão sentir fome e irão ao Egito, inclusive Jacó, o pai dele, manda os filhos, depois José sabe que o pai está vivo e traz todos os descendentes de Jacó para morar na terra de Goshen. Lá eles são escravizados e aí aparece Moisés, que é o libertador. Então, Moisés também não é provavelmente filho de Anram, mas aparece na Bíblia como sendo. O nome que Eduardo Churret dá a ele é Osarsif. Então, nós temos aqui um conjunto de livros que foram passados por computador. Aqui nós temos as Escrituras do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Eles pagaram a dois grandes experts que fizeram um programa de computador, né, para fazer uma varredura e tirar da Bíblia Sagrada os acréscimos, as subtrações, as interpolações, mas não é uma Bíblia confiável para fazer o trabalho que nós queremos, a verdade, porque aqui nós temos uma paixão, os testemunhos de Jeová são obcecados para provar que Javé é o Deus único desde o princípio do mundo, e embora o nosso queridíssimo professor de mitologias comparadas e religiões comparadas, professor Jules Surri, diga que Javé é um nome tão antigo quanto El, acho isso difícil de provar, porque as duas primeiras
os dois primeiros nomes que aparecem na Bíblia, embora eu respeite muito o Júlio Sorri, mas acho difícil. Uma coisa que ele diz, que eu assumi com toda certeza, é: Javé não é um nome egípcio. Então, quem levou Javé para o Egito foi Jacó, que se converteu, como nós já contamos aqui, no meio da vida, na metade da vida, e quando foi para o Egito, para a terra de Gósen com os filhos dele, já levou o nome Javé. Então, isso ele afirma aqui. Afirma com grande categoria, com provas incontestes. Mas a antiguidade do nome Javé é contestada pelo professor Mark Smith, que escreveu um livro de 400 páginas, que se tornou um best-seller, não tem tradução em português, mas se chama A Origem de Deus, The Origin of God, e o homem mais entendido em cultura hebraica, em língua hebraica, dos Estados Unidos, de uma universidade lá dos Estados Unidos especializado em hebreu. Ele disse que só leu o livro e só encontrou um ponto em que ele discordava. Era uma certa estatística, um cálculo estatístico, olha só, que o professor Mark Smith tinha feito, que ele não concordava com aquelas quantidades, uma besteira. O resto estava tudo perfeitamente de acordo com tudo que ele sabe sobre a cultura hebraica. E Mark Smith encontra a origem do nome Javé por volta do ano 1400, 1500 a.C. Então, eu vou me basear, embora eu tenha um extremo afeto e aprendi muito com o professor Júlio Sorri, no livro dele aqui, A Religião de Israel. Tem muita coisa, mas aí eu vou discordar dele e vou ficar com Mark Smith. E o Testemunho de Jeová eu vou deixar ele, é uma tradução que foi revista por um programa de computador, portanto ela sofreu uma varredura para tirar aquilo na Bíblia que é escandaloso. Vou ler daqui a pouco um pedacinho só para vocês terem uma ideia, mas a história de que realmente de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi para o exílio da Babilônia são 14 gerações, e do exílio da Babilônia para Jesus são 14 gerações, também não é verdade. E aí nós temos duas genealogias no Novo Testamento, uma genealogia de José, outra genealogia é de Maria, mas a genealogia de José vem direto lá, né, até José, e a genealogia de Maria, ela vem até Eli, que é o mesmo Joaquim, esposo de Santa Ana, segundo os Testemunhos de Jeová. E Eli tinha dois nomes, Eli e Joaquim. E aí ele dá um salto, em vez de colocar Maria, porque aquela genealogia era dela, os descendentes dela, ele salta e coloca José de novo, porque a mulher não tinha valor nenhum. Então o que ele quer é dizer que Jesus é descendente de Davi, e é pelos dois, por Maria, pelo tronco de Salomão, e por José, pelo tronco de Adonias. Quer dizer, as duas famílias, o rei legítimo e o rei legal, se encontram em José e Maria, e Jesus é rei dos judeus de fato, o que Pilatos escreveu na cruz. Então vamos abandonar aqui o trabalho das Testemunhas de Jeová, que tem muita coisa boa, no sentido de muita coisa ficou clara, muitos acréscimos foram tirados daqui, mas tirando as Testemunhas de Jeová e nos baseando no professor Mark Smith, que passou 25 anos em pesquisas para provar que encontrou o nome de Javé, a origem de Javé, que nós já falamos aqui, que é a fusão da personalidade de três deuses: Marduk, que vem a ser Tiamat, Enki, que é o pai de Marduk, e Havá, a deusa dos arameus. É engraçado porque Enki é o pai de Marduk, Marduk é o filho, e Havá é o Espírito Santo. Então, de qualquer maneira, nós temos em Javé aí, né, porque o Espírito Santo é sempre encarado como feminino. Ele está tão ligado a Nossa Senhora, Maria de Nazaré, quanto Jesus está ligado ao Verbo, ao Logos. Então, ficou interessante, mas surge o nome de Enki, que também se chamava Nudimud ou Iá, junto com o nome de Havá, fica Iá, Havá, e o nome de Marduk, que era Merodach Baladan, muito grande, então é eliminado, mas a personalidade de Marduk fica em Javé quando ele se zanga.
Entretanto, há uma coisa que nos espera aí, muito, muito interessante, que nas traduções nós temos aqui dois livros confiáveis, que são traduções que fogem da Bíblia comum, fogem da Torá, fogem da Tanakh, fogem da tradução dos 70 da Septuaginta. Uma foi feita por David Rosenberg e está aqui marcada em Moisés, porque foi o que eu preparei para passar para vocês, e não há aquele Moisés violento. Então, nessa tradução, que foi feita também por um processo de computação, e é interessante, ele diz aqui, quando ele começa o livro de Jota, ele diz aqui, David Rosenberg, o comentário de Harold Bloom se remete especificamente à nossa tradução do livro de Jota para o inglês. Então, eles traduziram direto esse programa de computação do hebraico para o inglês, realizada por David Rosenberg. Para assegurar a coerência entre os comentários de Bloom e esse texto traduzido de Jota, nossa tradução foi feita a partir do texto americano e não do original hebraico. O objetivo é preservar tanto quanto possível as características, ambivalências, ironias, idiosincrasias, ou seja, as idiotices da tradução de David Rosenberg. Se a tradução brasileira de Monique Balbuena é outra que também fez o mesmo processo, sem saber que Rosenberg estava fazendo, ela também fez, e as duas traduções. Pode parecer hoje, em muitos pontos, um original imitado por Rosenberg, ficou muito parecido as duas traduções. Isto é a ironia da literatura, que com certeza encantaria Rosenberg. Então, essa tradução foi feita do hebraico para o inglês, através de um processo de computador semelhante ao que os Testemunhas de Jeová fizeram, só que sem nenhuma obsessão para provar nada, simplesmente querendo manter o texto livre das interpolações, porque são lembrem-se, 5 mãos que fizeram o que está aqui. E a última mão de Esdras é um patife, mas é considerado pelos judeus um herói. E a outra tradução está aqui, é de Eduardo Churré, Os Grandes Iniciados, e ele recorre aos documentos dos conventos iniciáticos, as informações que ele encontrou nos papéis que não estão à disposição, nossa disposição, ele é historiador e iniciado, então vou me basear nesses dois livros, nessas duas traduções, para apresentar a vocês um Moisés diferente daquele Moisés sanguinário que aparece ali na nossa Bíblia, um Moisés que é genocida, que ele manda matar o Carcuseu, o Jebuseu, o Filisteu, o Jezreel e todo mundo, e na verdade o Moisés dessas duas traduções que foram feitas por um programa de computador que tirasse essas excrescências, não aparece esse Moisés. Depois nós vamos ver Josué, porque supostamente ele fez o que Moisés tinha mandado, que parece também ser outro genocídio, e vamos utilizarmos de traduções confiáveis. Então, o que está aqui não é confiável. Não é confiável, e aí por isso Voltaire disse que esse livro, quando o povo, através da enciclopédia que foi feita pelos iluministas, né, fosse popularizada, ele seria vendido por alguns centavos. Continua sendo o maior best-seller do mundo, apesar do que nós vamos mostrar a vocês aqui. Então, vejam vocês, um pesquisador da Bíblia, como é que vai ficar diante da tomada de Jerusalém. Livro segundo de Samuel, portanto, enquanto o escritor que estava fazendo do Gênesis, né, pegando os pergaminhos, rolos e documentos e traçando uma história coerente, linear, uma epopeia.
do Gênesis até Moisés, outro escritor estava fazendo o livro de Samuel. E aqui mostra que, segundo a Bíblia pastoral, a edição pastoral, e qualquer outra Bíblia, mostra um combate de Davi com os jebuseus em Jerusalém. Em Josué também mostra que Josué cortou os dedos de Adoni-Sadeque, um dos homens mais importantes, né? Os dois eram importantes, mas Josué ficou cativo 400 anos no Egito e perdeu o contato com a tradição patriarcal do resto do mundo. Então, depois ficou 40 anos vagando no deserto, e quando ele chega à Palestina, ele se dirige até a cidade dos Jebuseus, que depois será chamada Salém, e ali que estava o centro perfeito da tradição patriarcal monoteísta, ele luta contra aquele homem e corta o dedo dos pés dele. Mais tarde, Josué em 1200 mais ou menos, o rei Davi vai perceber a besteira que Josué fez, e aí é o que está contado aqui na tomada de Jerusalém. Então, Davi marchou com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus que habitavam o território. Os jebuseus disseram a Davi: não entrarás aqui porque bastam cegos e aleijados para te repelirem. Era a maneira de dizer que Davi não entraria na cidade. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que ficou sendo a cidade de Davi. E aqui descreve-se a batalha. Só que, no pé da página, o redator diz assim: a escolha de Jerusalém como capital é um ato estratégico de Davi, tomando uma cidade que ainda não pertencia a Israel. Ele evita possíveis ciúmes entre as várias tribos. Cada tribo queria que Davi morasse no seu território. Então, ele escolhendo uma cidade que não era de nenhuma das 12 tribos, ele já era rei das 12 tribos, Judá principalmente, que era a tribo dele, queria que ele morasse no território dele, de Judá. Ele então escolhe Jerusalém. Mas essa luta, essa guerra para tomar Jerusalém nunca existiu. Olha aqui. O texto não fala propriamente de uma conquista. Fala sim. A história demonstra que Davi tinha feito um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade. Davi seria o chefe político e Sadoc, ou Sadeque, o sacerdote de Jerusalém, seria o chefe religioso. Está aqui. Mas se você ler o relato, você vê que é uma guerra. Então, o redator explica que isso não aconteceu historicamente. Então, e várias outras coisas, como Moisés dizer no Êxodo 6:3 e 3:6, que nunca se revelou, nunca me revelei a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, com o meu nome de Javé. Estou dizendo isso agora para você. Eu dei a eles meu nome como sendo El Shaddai. Isso Moisés diz no livro do Êxodo. E em Gênesis 28, a história de Isaac, e está aqui no livro de Rosenberg, está aqui. Ele assume como sendo verdadeiro, por isso ele coloca na versão dele, né? Isaac se converte a Javé, deixa o culto de El Shaddai, se converte a Javé, e quando entra no Egito leva esse nome. Como disse Jules Surri, Javé não é um nome egípcio, foi levado para lá. Por quem? Por Jacó. Então, quando Moisés vem da sarça ardente e traz o nome Javé, então ele que antes tinha sido no Egito sacerdote de Osíris, ele já encontra todos os escravos adorando Javé. Então, mas isso não quer dizer que Javé não se revelou aos patriarcas com o nome de Javé, porque senão a multidão de escravos não saberia de que Deus Moisés estava falando. Então você vê como é que a coisa é séria. Aqui há várias contradições, existem supressões, existem censuras, existem contradições e até erros crassos. Então a pergunta é: como é que este livro, com todos esses defeitos, continua sendo o mais vendido do mundo?
é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre, porque se exatamente ele fosse um livro tão perfeito como o Hamlet de Shakespeare, né, que Shakespeare nunca esteve na Dinamarca, mas escreveu o livro Hamlet, Príncipe da Dinamarca, e quem for na Dinamarca, os lugares que ele descreve está lá. Isso é um enigma que não se resolveu até hoje. Quando ele escreve Romeu e Julieta, quem for para a Itália vai encontrar nas cidades onde ele descreveu que viveram Romeu e Julieta, vai encontrar as ruas, as paisagens que estavam lá. A pergunta é: Shakespeare existiu ou não existiu? As pessoas que escreveram os livros atribuídos a Shakespeare estiveram certamente nos lugares onde ele usa para os seus romances. E são lugares muito distantes um dos outros. E na biografia de Shakespeare não diz que ele saiu da Inglaterra em nenhum momento, né? Então, ele era um teatrólogo inglês e começou a vida cuidando de cavalos. Então, hoje no Brasil seria um marechal. Então, ali, se você pegar Romeu e Julieta, se você pegar Hamlet, né? Se você pegar Jane Austen no Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, você vai ver que tudo está rigorosamente lógico, linear, coerente. E vocês conhecem esses livros? Vocês têm muito conhecimento desses livros? Certamente não. Vocês conhecem os livros do Rabino Jequiel? Vocês conhecem o Sefer Toledot Yeshua? Vocês conhecem o Talmud e o que está escrito lá sobre Jesus, que ele era um filho da puta, desculpa a expressão, mas é o que eles dizem. O resumo da ópera é essa, e Eliphas Levi coloca aqui nesse livro, com o nome A Ciência dos Espíritos, que não deixa ninguém nem perceber que é isso que ele vai falar. Então, Jesus é um filho da puta, porque Maria teria traído José com um centurião, e Jesus seria filho bastardo, portanto, desse centurião, que José depois, por bondade, decide assumir. Então, os judeus fizeram tudo, principalmente os escribas, que nós vamos falar de Esdras, e os talmudistas, que foram chefiados inicialmente por Esdras. Esdras fundou o Talmud, Esdras fundou a corrente que da violência. Nós temos aqui amplamente essa afirmação aqui feita por um judeu chamado Bernard Kasper, né? Está aqui, ele afirma, ele diz claramente, né, que Esdras era um Sofer Meir, quer dizer, era, segundo uma passagem clássica do Talmud, Tratado Baba Batra, 14b, 15a, a coleção de livros bíblicos já era conhecida e aceita nos dias de Esdras, ou seja, essa descrição da ordem dos livros, e faz a distinção nítida entre os profetas, Nebiim, e os Ketubim. Ou seja, Esdras fez um cânon da Bíblia na Babilônia, no cativeiro. É o que ele diz aqui. E fundou a Ordem dos Escribas, e além de ter fundado a Ordem dos Escribas, escreveu um livro que se chamou inicialmente a Mishnah. Eu tenho aqui um exemplar original dele. Não sei ler o hebraico suficientemente para ler claramente o que é que está aqui, mas aqui fala que são comentários à Torá e aos Nebiim e aos Ketubim. Ó, aqui é Torá, aqui teria esse B, que quer dizer aqui, aliás, Ne, que quer dizer e fica o... Desculpa, tira não, fica Nebiim, e aqui tira o V, que é E, e fica Ketubim. Então é um tratado escrito por um ou vários rabinos da Mishnah, um pedaço do Talmud, portanto, no original, todo ele em hebraico. Então, para mim não serve muito, mas que é o original do que começou com a Mishnah, que foi criada por Esdras,
para, segundo ele, é, purificar a religião judaica e impedir, segundo Bernard Casper, que o helenismo, a romanização e principalmente a corrente cristã causasse danos ao judaísmo. E então você vai ver o que é que foi a obra de Esdras. Nós vamos usar esses 3 livrinhos aqui, que são os principais, né? Esse é o original, essa é a Mishnah e esse é o comentáriozinho de Bernard Casper para popularizar. Então, Esdras é o grande bandido e durante muito tempo negou-se que essa linha da leitura da Bíblia que eu estou apresentando a vocês era verdadeira. Então, aqui nós temos trabalhos recentes, A Utopia do Império Mundial, feito pela Gazeta Maçônica, utopia, uma coisa inatingível, dizendo que isso é besteira. Depois nós temos aqui uma equipe de judeus pacifistas, dando a diferença entre judaísmo e sionismo. Esdras fundou o sionismo, então são 2 livros interessantes de serem lidos. Aqui nós temos um livro polêmico, que nós vamos dar a vocês uma palestra sobre ele, chamado Los Protocolos de los Ancianos Sábios de Sião, os protocolos do sábio de Sião. Vamos provar que ele é verdadeiro, e todo mundo na maçonaria e no judaísmo negou que os maçons e os judeus não estavam fazendo uma conspiração para criar uma nova ordem mundial. Mas o que nós temos hoje é aqui a opinião de 10 especialistas discutindo a nova ordem mundial em questão, mostrando o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Chegamos a ela. Então, para que negaram? Mentirosos, patifes, canalhas, bandidos, assassinos. Esse é o trabalho que os discípulos de Esdras fizeram no tempo de Jesus e que estão fazendo ainda hoje. Então, a ordem mundial, segundo o que eu acho, essa pandemia tem a ver com ela. Então, no próximo vídeo, nós vamos nos concentrar em mostrar Moisés, não aquele Moisés violento, não o discípulo profeta daquele Javé sanguinário e irascível, através da tradução de Eduard Churret, da Bíblia, encontrada nos santuários ocultos. Eis aqui um ocultista verdadeiro, um grande iniciado, e através de David Rosenberg e Harold Bloom, que são 2 eruditos que fizeram a mesma coisa, mesma em termos que os Testemunhas de Jeová fizeram, mas não tinham essa obsessão. Então, quando você pegar a Bíblia para ler, você sabe que você vai encontrar ali grandes problemas. Você vai encontrar grandes erros, contradições, supressões, né? Mas a maneira de ler a Bíblia, o porquê de ler a Bíblia e o porquê que ela resiste durante tanto tempo, e cada vez as histórias, que são vários livros, que esses 5 autores colocaram ali, termina servindo de ponto de partida e de debate para os escritores, que assim perdem tempo, porque o que eles pretendem o que a Bíblia pretende é falar de uma bênção, que é um grande peso, homens escolhidos para manter a tradição monoteísta patriarcal, que é transformar a Terra num mundo globalizado, mas justo, tudo feito com equidade, as riquezas distribuídas, sem miséria, sem dor, sem sofrimento, e a promessa, a bênção é, portanto, um peso, e a promessa seria o que Matrix genialmente fez, que alguém conseguiria fazer isto. Não é difícil, ao ler Matrix, perceber Jesus, né? Como também no Super-Homem, né, que sai de Krypton e sai do planeta Krypton e vem para o planeta Terra, assim como os Atlantes saíram
da, da Lemúria e foram no objeto voador para as ilhas do Triângulo das Bermudas, na América Central. Professor Marlanf, o senhor está dizendo uma coisa tola, porque, na verdade, o que a Bíblia fala é do dilúvio, e do dilúvio foi construída uma arca. Pois eu tenho aqui o meu livro de estudo do Mosteiro São Bento, que é a Bíblia Interlinear, né, hebraica, interlinear em inglês, e aqui, se você comparar a expressão, aqui nós temos o hebraico, o texto hebraico do Gênesis, Bereshit, né? E aqui nós temos a história de Noé. Então, aqui tem uma expressão muito bonita, que é: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pois bem, a palavra por sobre é representada por um Ain e um Lamed. E a palavra a arca foi elevada, flutuou e partiu por sobre as águas. Upon, em inglês a tradução. Upon quer dizer on, mas up. Então não é somente on, como eu estou colocando esse livro aqui sobre meus joelhos. On é on. Upon é uma combinação de duas preposições. Eu sou professor de inglês. On, que quer dizer sobre, e up, que quer dizer acima. Então, a mesma preposição hebraica que é usada para o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ninguém vai imaginar que o Espírito de Deus, em forma de pássaro, estava como um pato boiando em cima das águas, né? Então, a arca de Noé, a expressão usada é a mesma, é Ain Lamed, al, em hebraico, upon, quer dizer por sobre, acima das águas. Então, nave, navio, aeronave. Então, na verdade, o que foi escondido aqui, que está claro, se você olhar a expressão hebraica, eu só consigo, porque é interlinear, está em inglês e hebraico, então eu consigo. E aí foi um estudo especial que eu fiz para ver o que era a arca. Então, na verdade, a arca era um objeto voador, do mesmo jeito que o autor do Superman, que surgiu pela primeira vez no final da Segunda Guerra Mundial, como uma revista para divertir e levantar a moral dos americanos. Então fizeram aquele super-herói, né, que é imortal, que é, em suma, seria o mesmo que Matrix. Então colocaram ali o personagem que é igual a Neo, que termina sendo um super-homem. A ideia é a mesma, quer dizer, a promessa é: ele virá, ele fará. E aí o autor do Mito do Super-Homem, que é uma revista para jovens, né, adolescentes e jovens, então fez um sucesso enorme, e a ideia é essa, que Jor-El faz um objeto voador e percebe que a Lemúria que Krypton vai ser destruído, a mesma coisa aqui. Os cientistas descobriram que a Lemúria ia afundar, segundo os que escrevem sobre Lemúria, e aí preparam um artefato voador. Eles eram extremamente, uma tecnologia muito avançada, colocam ali os PhD, né, os maiores sábios e jovens. Os jovens que tinham maior sabedoria e maestria colocam ali, e eles saem no que seria a Arca de Noé, numa nave, e vão para o Triângulo das Bermudas, protegido pela Cordilheira dos Andes do dilúvio, ou seja, da tragédia que afetou a Lemúria. Praticamente o continente implodiu. Kal-El quer dizer Deus, a Deus pertence tudo. Tudo pertence a Deus. Kal, ou Kol, em hebraico, é tudo. El é Deus. Então, tudo pertence a Deus. Por que esse nome, que é o verdadeiro nome do super-homem?
O nome de Neil, o personagem, quando ele começa, né? Vocês se lembram do nome dele? É Mr. Anderson. Anderson, em inglês, Ander vem do grego andros, que quer dizer homem, e son é filho. Um dos títulos que Jesus gostava de usar era o filho do homem, exatamente a palavra Mr. Anderson. Tudo isso não é muito curioso, eu estou apenas juntando as peças de um grande tabuleiro, de um grande quebra-cabeças para oferecer a vocês, e o que fica é: chegamos aqui, mas da maneira errada. Então não era esse o plano de Javé. Era restaurar o paraíso e dar ao homem a felicidade que Adão e Eva tiveram no paraíso, mas pelo trabalho deles. Eles teriam que fazer agora isso. Não era chegar, ser criado e já encontrar tudo pronto, era fazer. Chegamos aqui, só que ao contrário, essa pandemia, eu acho muito provavelmente foi provocada. Ela é uma maneira de diminuir a população mundial e aumentar a dependência dos seres humanos ao chefe do mundo, ao rei do mundo, no planeta Rothschild. E como nomeei um grande repórter que fez uma edição da vida de Rothschild em 2 livros, e ele dá o nome de Planeta Rothschild, está em inglês e eu leio sem dificuldade. Então, tudo isto está denunciado aqui. A denúncia está aqui. Eu li esse livro que foi impresso por Gustavo Barroso, tem muito tempo atrás, e o trabalho todo das pessoas que fazem o plano foi de desmentir aquilo ali, até que finalmente não conseguiram mais desmentir, porque agora a desgraça está aí. Nós estamos presos dentro de casa, já vamos chegar facilmente a 100 mil óbitos, isso está no mundo todo, não é no Brasil. Então, alguém de muita autoridade conseguiu convencer o líder do Partido Comunista Japonês e o presidente da Organização Mundial de Saúde para fazer uma experiência com o Covid na China. A pesquisa começou em 1960 e em novembro do ano passado, já um laboratório na China já trabalhava no Covid-19, que era um novo, todo morcego tem o Covid, mas este que no laboratório chinês estavam trabalhando era um novo, sem dúvida, uma pessoa que tivesse importância e poder para convencer o presidente do Partido Comunista Japonês, Xi Jinping, e convencer o presidente da OMS. A CIA, isso é fato, a CIA descobriu um aglomerado de pessoas em torno de certos hospitais perto de Wuhan, mandaram 2 agentes para lá. Os 2 agentes descobriram que aquele aglomerado perto daqueles hospitais é porque os hospitais tratavam pneumonia. Então todo mundo que chegava estava com pneumonia, na verdade era o Covid, né? E aí eles voltaram e provavelmente disseram ao Trump: então, quem está envolvido? O presidente, o diretor, sei lá, o coordenador da Organização Mundial de Saúde, que tem cara de safado, Xi Jinping, que por dinheiro é capaz de vender a mãe e entregar a domicílio, e o presidente Trump, porque o seu serviço secreto descobriu e é impossível não ter dito a ele. Por isso ele afirma com tanta clareza que a China devia pagar 13 trilhões de reais ao mundo para ressarcir os povos, os presidentes, os governantes do vírus chinês, que é assim que ele chama. Então, tudo passa por uma, vamos dizer, teoria da conspiração, não tem como uma estratégia que tem como objetivo fortalecer o poder de alguém, porque o Instituto Tavistock fez uma pesquisa sobre qual era a ferramenta mais forte para fazer as pessoas obedecerem. A resposta foi o medo, o pânico. E o que a pandemia causou? O medo, o pânico. Além disso, a China adquiriu ações e riquezas e
e se tornou, provavelmente agora o produto, o PIB interno bruto da China deu uma queda, mas vai chegar de novo até os seus 14 trilhões de dólares. Quem seria essa pessoa que teria tanta influência assim? Calar o Trump, calar o presidente da Organização Mundial de Saúde, da OMS, calar Xi Jinping e todo mundo sofrer por causa disso. Então, teremos mais, mas ficaremos apenas por aqui. Então, vamos esperar que a pandemia passe, tomara que ela passe, mas de qualquer maneira, quando pegarem a Bíblia para ler, lembrem-se, apesar de todos esses erros, a linha de ação é: o homem recebe de Deus uma bênção, que é fazer do mundo um novo paraíso, e recebe uma promessa que alguém terá essa capacidade. Nós estamos na linha do tempo, vendo quem é, e chegamos até Moisés, observando as pessoas destacadas que tiveram acesso a essa tradição. Então, muito obrigado, vejam o vídeo, deem seu like ou dislike, se inscrevam no canal. E aqui foi para esclarecer mais a nossa linha de ação. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse se chamará Crer ou Não Crer, eis a questão. Obrigado.